A Itália, antes de tudo, é associada para nós com Roma, com o Coliseu, as legiões e César. Antes mesmo do surgimento do Império Romano, o norte e o centro dos Apeninos já estavam divididos entre cidades ricas e barulhentas. Navios mercantes navegavam pelos mares, incensos eram queimados nos templos e os mortos eram enviados para o outro mundo com música e ouro. Eram os etruscos, um povo que conseguiu construir uma civilização enquanto Roma ainda estava atolada nos pântanos. Não compreendemos totalmente sua língua, sua origem ainda é motivo de debate, mas o que eles deixaram para trás fala mais alto do que qualquer crônica. Ainda usamos algumas dessas coisas. Você assiste História Incrível, onde unimos a história por vestígios vivos, sem recontar livros didáticos. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e espectadores fiéis. Graças ao seu apoio, podemos produzir episódios complexos e entregá-los no prazo. Se quiser nos apoiar, dê uma olhada na descrição, é tudo bem simples por lá. Agora, vamos ao tema do episódio. Etruscos não era o nome original desse povo. Os romanos os chamavam assim para designar estrangeiros do norte. Os gregos os chamavam tirrenos e eles mesmos se denominavam racenos. Isso não ajudou muito, pois a língua deles ainda não foi totalmente decifrada. Lemos as letras, mas nem sempre entendemos o que dizem. A origem dos racenos é um dos mais antigos mistérios do mundo antigo. Heródoto sugeriu uma versão romântica. Durante uma grande fome na Lídia, metade do povo permaneceu e a outra foi para o oeste buscar nova terra. Assim teriam surgido os etruscos, uma bela lenda, mas a arqueologia vê isso com ceticismo. Não há vestígios de migração nem cultura material que confirme tal rota. Há também outra hipótese, mais pragmática, de que os etruscos não são estrangeiros, mas descendentes daqueles que viviam na Itália muito antes de todos os gregos, latinos e gauleses. Sua língua não é indo-europeia, seus costumes não se encaixam nas tradições vizinhas, eles parecem ser de um ramo paralelo que sobreviveu ao caos das migrações. Geneticistas modernos investigaram o tema. Algumas pesquisas de DNA indicam ligações com a Anatólia ou Síria, enquanto outras apontam para raízes italianas locais. Parece correto considerar os etruscos não como forasteiros, mas como parte da antiga população europeia que sobreviveu e criou sua própria civilização. Se for assim, então não estamos diante de descendentes de colonizadores, mas de portadores da memória de tempos em que nem Roma nem Atenas ainda existiam no mapa. A Itália Central e do Norte, na época dos etruscos, não era uma periferia selvagem, mas uma civilização grandiosa, cidade após cidade. Veios, Valcínia, Tarquínia, Clúzio. Algumas delas cresceram em colinas, outras na costa, com saída para o mar Mediterrâneo. Quase todas são muradas, com ruas, drenagem e mercados centralizados. Parece romano? Não surpreende, já que os romanos adotaram muitas coisas, até mesmo Roma. O projeto, primeiro fórum, sistema de drenagem e circo para espetáculos. Tudo isso surgiu sob o rei etrusco, não sob o rei latino. O sistema de esgoto, cloaca máxima, construído pelos etruscos, funciona até hoje. As cidades etruscas não faziam parte de um único estado. Cada uma vivia por si só, como as polis na Grécia. Entre si, podiam guerrear, mas também sabiam se abraçar. Grécia, a chamada Liga das 12 Cidades, uma aliança para festivais, diplomacia e, às vezes, defesa comum. Os etruscos conheciam a riqueza, principalmente pelo comércio marítimo. Eram ótimos marinheiros e seus navios cruzavam o Mediterrâneo Ocidental de Cartago ao sul da França. Eles comerciavam com gregos, fenícios e egípcios. Trocavam vinho, metal, cerâmica e escravos por ouro, vidro, especiarias, tintas, tecidos e ideias. A arte grega, a escrita fenícia, os rituais religiosos, tudo isso os etruscos absorviam, reinterpretavam e faziam seu. As casas eram construídas primeiro de madeira, argila e palha, depois de pedra e tijolo. As mansões ricas tinham pátios internos, altares, esgoto e até piscinas decorativas.
Os arqueólogos encontram restos de aquedutos, estradas pavimentadas e templos construídos centenas de anos antes dos equivalentes romanos. Os etruscos não apenas superaram Roma, eles ensinaram Roma a viver de forma urbana. Se olharmos para a sociedade etrusca pelos olhos de um grego antigo ou de um romano, ela parecia simplesmente chocante. E não porque algo terrível acontecia lá, mas pelo contrário, era tudo muito livre, muito democrático, especialmente quando se tratava das mulheres. Os etruscos foram dos poucos na antiguidade em que as mulheres tinham destaque, sendo donas de casa, conselheiras e sacerdotisas, não só sombras dos maridos. Elas podiam ter propriedades, transmitir herança, sentar-se em banquetes com homens e beber vinho, o que na Grécia era quase vergonhoso. Mais tarde, moralistas romanos escreviam horrorizados sobre as mulheres etruscas corrompidas, mas na realidade elas eram apenas livres. O cotidiano dos etruscos era grandioso, eles valorizavam o conforto, o luxo e a arte. Em muitas tumbas encontram-se espelhos de bronze decorados com gravuras, cerâmica preta fina, búquero, louça grega e ânforas importadas. As roupas da nobreza eram coloridas, adornadas com fechos de ouro e fíbulas. Os cabelos eram arrumados em penteados elaborados, as roupas brilhavam com joias e a casa era perfumada com aromas de óleos caros. A aparência, assim como os deuses, mostrava que o luxo não era pecado, era um estilo de vida. Um capítulo à parte, os banquetes. Eles eram realizados tanto em vida quanto no além. A pintura etrusca preservou cenas onde homens e mulheres repousam lado a lado em leitos macios, comem, bebem, ouvem música, músicos com flautas duplas, dançarinos, servos com coroas, tudo como nos simpósios gregos, só que sem o tabu feminino. O banquete etrusco era um ritual essencial, associado à memória dos antepassados, hospitalidade e papel religioso do vinho, não só a gula. Um ponto-chave: os etruscos não separavam dias comuns de festivos, nem masculino de feminino, nem corpo de alma. Tudo estava ligado, tudo fazia parte da vida. Do espelho no quarto até o altar no jardim, do banquete ritual até a louça do dia a dia. O cotidiano deles era cheio de significado e beleza. A religião etrusca não trata de deuses bondosos e bênçãos. É um mundo onde o divino nem sempre é misericordioso e a vida após a morte não é uma garantia, mas uma provação. Tudo na Terra era visto como reflexo da vontade dos deuses. Por isso, previsões, presságios e rituais estavam em tudo. Os etruscos tinham uma mitologia complexa, por vezes sombria. O principal deus, Tínia, era o senhor do céu, uma espécie de equivalente local de Zeus, mas menos livre. Até mesmo ele não podia lançar um raio sem a permissão de um conselho especial de deuses. Sua esposa, Únia, era a protetora do casamento e fertilidade, mas, diferente da era grega, não tinha crises de ciúmes. O casamento de Tínia e Únia era visto como harmonioso. Havia também Menrva, deusa guerreira e da sabedoria. Entre os romanos virou Minerva, mas para os etruscos, diferente dos gregos, não era uma donzela casta, e sim uma deusa com história pessoal e amorosa. Na religião etrusca, o mais importante não era o panteão, mas a transição para o mundo dos mortos. Esse caminho era difícil, a alma enfrentava obstáculos, demônios, monstros e portais que poucos atravessavam. Nas pinturas das tumbas surgiam criaturas aterrorizantes, demônios alados, deuses com pernas de serpente e cocheiros dos mortos. Isso não é metáfora. Os etruscos acreditavam que a alma precisava passar por esses guardiões, e os sacrifícios tinham um papel importante, nem sempre de animais. Nas pinturas, é possível ver cenas em que prisioneiros ou criminosos são mortos como parte de um ritual. Esses rituais incluíam música, danças e aparentemente combates que os romanos depois tornaram lutas de gladiadores. No início, era um gesto de respeito. Durante o funeral de nobres, ocorriam lutas em sua homenagem. Sangue e morte como oferenda ao espírito. Para os etruscos, a morte não era o fim, mas um evento que exigia teatro e força. Surpreendentemente, essa lógica sombria se alinhava à estética dos banquetes no além. A alma podia acabar em um banquete eterno, mas somente se percorresse todo o caminho. Isso também aparece nas paredes das tumbas.
Algumas mostram demônios com marretas, outras música, vinho e dança. Os etruscos ofereciam aos mortos duas opções: banquete ou batalha, geralmente ambos. Enquanto nos banquetes amavam a música, na guerra preferiam o ferro. O exército deles era mais que defesa, fazia parte da cultura, status, ritual e influência. Nos primeiros séculos, as guerras lembravam confrontos teatrais, os ricos em carruagens e armaduras de bronze, os pobres com fundas e pedras. Eram conflitos entre cidades, ataques e escaramuças, não uma guerra total. As armas eram sérias: capacetes de bronze, espadas e adagas de ferro, escudos redondos e lanças, todos feitos à mão e frequentemente decorados com símbolos dos deuses ou da família. O exército etrusco era ligado à sociedade e nos primeiros séculos os aristocratas eram os principais combatentes. Um guerreiro habilidoso era forte e nobre. Seu túmulo era adornado com armas e seu nome celebrado em canções. Isso lembra a Grécia de Homero, onde o heroísmo era pessoal, não coletivo. Porém, com o comércio e contratos com a Grécia, tudo se complicou muito. Os etruscos adotaram dos gregos não apenas as ânforas e os ornamentos, mas também a tática. Até o século V a.C. surge a falange, guerreiros armados com lanças e escudos avançando em fileiras cerradas. Isso exigia disciplina, sincronismo e responsabilidade cívica, pois agora não só a nobreza lutava. Com o crescimento das cidades e da classe artesanal, o exército ganhou popularidade. Junto com a falange, vieram também reformas no equipamento. Os capacetes ficaram mais fechados, os escudos se tornaram ovais, como os dos gregos. A armadura passou a ser de escamas ou segmentada, e o calçado e as capas variavam de cor dependendo da cidade. Em afrescos e em bronze, é possível distinguir guerreiros de Torquínia, Veios, Clúzio, cada um com seus próprios detalhes. A cavalaria também era usada para ataques pelos flancos e reconhecimento. A questão da fusão também é importante. Os etruscos não só se inspiraram nos gregos, como também foram professores, já que o exército romano inicial se formou sobre sua base. Até mesmo a palavra triunfo, tem origem etimológica e ritual nas festas etruscas da vitória. Muitos aspectos da cultura militar romana, como trombetas de sinalização, faces, o ritual de passar pelo arco e até equipamentos, vêm dos etruscos. O pilum romano, lança de arremesso, e o scutum, escudo, têm protótipos claros na cultura militar etrusca. De lá também vieram as primeiras formas de disciplina de marcha, a organização inicial por centúrias e os sinais de combate com trombeta. Roma primeiro aprendeu com os etruscos e depois os assimilou. Mas havia uma fraqueza. Os etruscos nunca formaram uma aliança militar unida. Cidades lutavam entre si mesmo diante de ameaças externas. Já Roma cresceu de forma centralizada, agressiva e estratégica. Os etruscos agiam sozinhos, com pausas para banquetes e profecias. Essa incapacidade de união, talvez, tenha sido seu maior erro militar. Inicialmente, Roma não ameaçava os etruscos, sendo apenas fonte de recursos. Pequeno assentamento latino nos pântanos, com valas rasas e sem fortificações importantes. Cidades etruscas como Veios e Torquínia olhavam Roma de cima, e com razão, pois além de observar, também governavam a cidade. No século VII a.C., subiu ao trono de Roma o rei etrusco Lúcio Torquínio Prisco, originário de Torquínia. Ele foi, além de governante, foi um reformador, construiu, drenou áreas alagadas com inspiração etrusca, abriu estradas e fez a cloaca máxima, que ainda funciona. Ele também começou a construção do Circo Máximo e popularizou os jogos espetaculares da tradição etrusca, precursores do circo romano. A dinastia dos reis etruscos em Roma durou 3 gerações. Torquínio, o soberbo, ficou conhecido na história por sua crueldade e autoritarismo. Sua deposição em 509 a.C. colocou fim à monarquia romana e marcou o ponto de partida para a criação da República Romana. A partir desse momento, a história começa a se desenrolar ao contrário. Agora é Roma que começa a conquistar as terras etruscas. Inicialmente, esse foi um processo lento. Roma não atacava os etruscos de uma vez, ela os assimilava passo a passo.
Os etruscos ficaram presos entre inimigos e conflitos internos. Do sul, os samnitas pressionavam. Do norte, os gauleses, gregos chegavam pelo mar, e as cidades da Etrúria nunca se uniram. Em 396 a.C. Veios caiu, e esse era um dos maiores centros da Etrúria, bem em frente a Roma. A queda trouxe devastação total, um golpe simbólico para toda a Etrúria. As outras cidades ficaram em silêncio, preferiram assistir de longe e cometeram um erro fatal. Ainda houve tentativas de resistência, a mais séria em 298 a.C., quando etruscos se uniram a gauleses e samnitas contra Roma. Foi a última tentativa séria, mas fracassou. Roma conquistou cidades e a Etrúria virava província. A última a cair foi Valcine, em 264 a.C., ano em que Roma iniciou guerra contra Cartago. Mesmo assim, os etruscos não sumiram de repente. Ainda no século III, eles continuavam falando sua língua, mantendo seus costumes etruscos, seus sacerdotes construíam à sua maneira, mas Roma crescia, a latinização se acelerava e quase ninguém mais lia os textos etruscos. Após a Guerra dos Aliados, a situação mudou de vez. Foi uma revolta dos aliados italianos de Roma, que exigiam direitos iguais. Em resposta à rebelião armada, Roma cedeu e concedeu cidadania a todos que antes eram considerados aliados, mas não romanos. Os etruscos conquistaram os direitos desejados, mas também foram integrados ao mundo romano. Suas cidades tornaram-se juridicamente romanas e culturalmente menos etruscas. No primeiro século da nossa era, a língua etrusca desaparece. As últimas inscrições, fórmulas desbotadas em lápides, as últimas festas se dissolvem na tradição romana. A Etrúria, como mundo independente, desaparece sem guerra ou catástrofe, apenas deixa de ser necessária. Então, o que resta? Os etruscos deixaram poucos livros, perderam a língua e suas cidades sumiram do mapa. Mas foram eles que prepararam o terreno para Roma, não só no sentido literal, mas também no sentido cultural. Foram eles os primeiros a imaginar como poderia ser a vida civilizada na Itália, com canais, templos, estradas, festas e adivinhos. E então desapareceram como se de propósito para liberar o palco. E mesmo assim, toda vez que alguém exclama Veni, Vidi, Vici, está falando palavras escritas com letras que vieram através da Etrúria. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!